Olá, olá, boa noite, pessoal. Muito bem-vindos para mais essa live para o Pergunte para a Rafa. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos aí o Pergunte para a Rafa, um momento em que você pode tirar as suas dúvidas a respeito de saúde mental materna, perinatalidade e parentalidade, ok? Aqui Rafaela Esquiavo. Eu tenho um instituto chamado Mater Online, onde eu disponibilizo vários conteúdos importantes, valiosos, a respeito de saúde mental materna, psicologia perinatal e da parentalidade. Te chamando então para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre a sua dúvida, ok? Olá, Gabi, tudo Oi, bem? boa noite. Boa noite, parabéns por ter essa coragem de ser a primeira. Eu estava aqui pensando no que eu poderia perguntar, é, e assim, que agora, né, nesse momento eu consigo pensar é como, por exemplo, o que eu posso fazer, além dos cursos, né, lógico, o que pode ser feito para começar o trabalho, né, com as gestantes, na área da perinatal, em quais locais eu posso procurar, posso apresentar um projeto, alguma coisa do tipo. Show! Então vamos lá, olha só, para a gente poder trabalhar com a psicologia perinatal, é psicóloga, né? Você, desculpa. Sim, sim, desculpa. Meu nome é Gabriela, né? Eu acabei não me apresentando, tô nervosa. É normal, É, Gabi, normal, também fico. eu me formei em 2016, na meada de 2016, só que logo eu engravidei e não consegui fazer, minha gestação foi de risco, eu não consegui nem tirar o CRP, né? E hoje, quando eu pensei assim, poxa, vou no Rio, eu moro no interior do Rio, vou no Rio, vou tirar meu CRP, vou fazer tudo. Meu filho hoje está com quase 3 anos, está com 2 anos e 5 meses. E eu falei, vou começar na área, e eu me apaixonei pela área da psicologia perinatal, tenho estudado muito, não tive a possibilidade de começar o curso, mas pelo menos um mini curso eu já comecei a fazer e tenho Qual lido mini curso de bastante. atenção psicológica? O de atenção psicológica. E assim, eu tenho feito, né, eu tenho lido bastante sobre, até porque eu quero seguir por esse caminho, só que acabou que com esse negócio do coronavírus, né, fiquei presa, tô presa em casa, inclusive porque meu filho também é do grupo de risco, porque ele tem alergia alimentar, então eu tô presa, É. não pude, né, tirar ainda o CRP, mas vou, se Deus quiser, assim que passar, eu vou tirar esse bendito CRP e eu vou conseguir começar nessa área. E aí, justamente, eu acho que por isso a minha pergunta é onde eu posso apresentar projeto, como eu posso fazer o projeto. Show, então vamos lá. O psicólogo que vai trabalhar com essa área, ele pode trabalhar em muitos campos, né? Algumas Uhum, pessoas às vezes acreditam, têm a falsa ideia de que a psicologia perinatal é um campo de especialização do psicólogo, e não é verdade, tá? uhum, Psicologia perinatal não é um campo de especialização do psicólogo. O Conselho Federal de Psicologia, ele só regulariza, né, e aceita como uhum, especialidade da psicologia 11 categorias: a hospitalar, a clínica, a do esporte, uhum, jurídico, né? uhum, Então, são 11 categorias aí. E o psicólogo perinatal, então, ele vai se inserir dentro dessas grandes áreas. Então, uhum, a gente vê muitos psicólogos atuando nessa área no hospital, né? Então, uhum, dentro da especialização psicologia hospitalar, você pode ter um psicólogo perinatal, por exemplo, uhum, tá? Dentro da categoria psicologia clínica, você também pode ter um psicólogo perinatal. Então, quem uhum, atende na clínica também pode oferecer esse serviço. uhum, A, a psicologia da saúde também, né? Então, incluindo aí tudo, né? Unidades básicas de saúde, saúde da família, CRAS, né? É tudo.
né? Uhum. Os CAPSes, né? Então, o psicólogo também pode estar atuando aí. E aí, Gabi, acontece que eu defendo que a nossa categoria do psicólogo perinatal pode Uhum. estar inserida em qualquer outra área também. Então, não Uhum. necessariamente só na clínica, só no hospital ou só no serviço público de saúde. Mas Uhum. imagina você dentro de uma organização, né? A psicologia Uhum. organizacional, então, a grande área. Uhum. Dentro da organizacional, a gente tem gestantes, né? E Uhum. essas gestantes, elas vão muitas vezes estar passando por dificuldade dentro do trabalho, porque agora ela não é tão bem vista, né? Uma Uhum. mulher grávida no ambiente de trabalho mostra que às vezes ela vai ter que sair da função que ela faz para ir para outra, dependendo, né, da função que ela exerce, né? Se, Uhum. se ela tem que muito esforço ou se é muito estressante, aí ela é alocada. Então aí as pessoas já começam a ver ela como um peso, algum, né? Uhum. Ela sofre discriminação nesse ambiente, o que traz sofrimento para ela. Se o Uhum. ambiente ocupacional oferece um clima estressor, né? Então essa pessoa ela tem aí uma maior probabilidade de apresentar um estresse mais elevado também, não por conta da gravidez, mas por conta do ambiente ocupacional que Uhum. pode influenciar na sua gestação, percebe? Uhum. Né? Então, a saúde mental do trabalhador, então é importante a gente estar trabalhando com isso. Além disso, essa mulher ela vai precisar ser preparada para uma licença maternidade, tá? Uhum. E assim como ela também vai precisar ser preparada para a volta da licença maternidade, Com tá certeza. certo? Porque aí tem amamentação, uma série de coisas. Então, por exemplo, esse é um caminho que as pessoas muito não sabem que podem trabalhar ali, tá? Uhum. Então, assim, fica bem quando você me pergunta, eu entendo assim, que às vezes você está querendo saber, olha, eu mando, né, um projeto para um hospital, ou eu posso já montar uma clínica e atender, ou eu ofereço um Uhum. serviço voluntário numa unidade básica de saúde, você pode, mas eu estou te abrindo mais espaço. Estou falando que Uhum. lá na organizacional também existe espaço Uhum. para isso. E super carente, né? Uhum. Ah, na escolar, na psicologia escolar, que é uma outra Uhum. área de especialização nossa, de psicólogos, e nós sabemos que ali é um espaço muito bom para a gente trabalhar com planejamento familiar, né? Uhum. Porque, principalmente para os adolescentes, né? Falar com eles da importância de um planejamento familiar, principalmente para ajudar no sonho daqueles que querem fazer uma faculdade, por exemplo, para não Uhum. engravidarem aí no meio do caminho, né? Uhum. A gente pode trabalhar com grupos de mães adolescentes, né? Que elas sofrem uma barra, muitas vezes elas têm que deixar a escola, aí tem evasão escolar, baixa escolaridade, consequências sociais depois, né, por conta disso, e que a gente Uhum. pode trabalhar com essas adolescentes já desde a gestação, né, ajudar elas em alguns recursos que elas podem seguir para não ter que evadir da escola, né, sair, deixar. Percebe que são vários os âmbitos que nós podemos atuar, Sim, né? sim. No âmbito jurídico, né? Então, poder dar uma força aí para alguns crimes que algumas mulheres podem cometer, como na psicose puerperal, por conta dela Uhum. estar, né, muito doente, ela pode cometer algum crime, por exemplo, né? Às Uhum. vezes até um infanticídio, e às vezes isso não é bem entendido. Ou a mulher que sofre violência obstétrica, né? Uhum. E advogados, juízes não entendem bem o que é isso, né? Então a gente pode Uhum. trabalhar em tantos espaços que eu não consigo aqui dizer para você todos, percebe? Então vai da Uhum. sua imaginação. Mas é como você disse, o principal é primeiro você dominar o assunto, né? Sobre Uhum. gestação, parto e pós-parto. Você precisa dominar esse assunto, que não basta só você atender, né, população de gestantes, mulheres no parto e no pós-parto, baseado Uhum. em achismo, baseado na sua experiência de vida, né? Lógico. Porque, Não, infelizmente, não. a gente tem bastante profissional que às vezes atua nessa área, não que seja um psicólogo perinatal, mas que às vezes Uhum. pega casos nessa área e a pessoa, por não Uhum. entender bem, não ter conhecimento, ela acaba se baseando na sua própria experiência de vida com a Uhum. maternidade e acaba Uhum. agindo, né? Então, assim,
No momento, você disse que ainda não está fazendo o curso, mas você já disse que fez o curso de atenção psicológica à perinatalidade. Você está aqui assistindo essa live, Uhum. participando da live. Você já está no nosso Telegram? Tô. Tô sim. E ó, então você já está lá no Telegram. Não basta só estar no Telegram, tem que escutar todos os áudios de preferência, desde aqueles mais antigos, né, até os mais Uhum. novos. Então Uhum. tá, os e-books que a gente distribui, os textos do nosso blog, vários vídeos que são postados no YouTube, e isso já vai te dando uma Uhum. base para você começar, né? Mas é claro que, com certeza, você fazendo um curso de formação é outro nível, é outro Não, jogo, é outra lógico, coisa, lógico. né? Não tenha dúvida disso. Mas só de você, tá? Igual você disse, tô lendo o livro, tô comprando, né? Você está assim, né, se informando, você está na frente de muita gente. Porque tem muita gente que não está nem sabendo Uhum. que existe a palavra, né, psicólogo perinatal, e é psicólogo, e nem Uhum. sabe, né? Então você já está bem na frente. Parabéns, né? Uhum. E é isso. Então, investe, participa da nossa semana de psicologia perinatal, faz a sua inscrição se você ainda não fez, tá? Que nessa Tá. semana, na aula 1, eu vou ensinar o que é a psicologia perinatal. Na Uhum. aula 2, eu vou falar como, né, nós podemos ser psicólogos perinatais, o que a gente precisa saber, né, de A a Z, todos os passos, né, que a gente Uhum. precisa saber, tá? E na última aula também eu vou estar mostrando como esses passos são colocados em prática, tá? Então não Uhum. deixa de fazer a sua inscrição lá não, tá bom? Tá bom, pode deixar. Boa noite. Perfeito, adorei te conhecer, Gabi, boa noite. Adorei falar com você também. Muito obrigada, viu? Show, beijo. Beijo. Estamos falando agora aqui com a Gabi, um assunto bem legal que ela trouxe, né? Ela perguntou como que a gente pode começar, né, a trabalhar nessa área. Eu expliquei das várias áreas que a gente pode atuar, né? Que a psicologia perinatal não é uma especialização da psicologia, mas é uma área, né, da psicologia que aí vai encaixando nas várias especialidades. Olá, tudo bem? Ah, tudo bem? Tudo certo? Tá Bom bom. te ver aqui de novo. Tô aqui toda quarta, firme e forte. Ai, que bom, show. Bom, Rafa, hoje eu queria, né, ter a sua visão sobre a violência obstétrica, né? Assim, como que seria o manejo de uma paciente que chega em clínica, em consultório, trazendo, né, a informação que sofreu violência obstétrica, como que a gente pode ajudá-la nessa superação, nesse momento. O que você pode falar Perfeito, sobre isso? certo. Agora respondendo, uma mulher, então, que sofre a violência obstétrica e vem procurar o nosso serviço, né, do psicólogo. Provavelmente é porque ela sabe que passou pela violência obstétrica, ela já chega com um termo, né? Ou não. Tá? Às vezes ela pode chegar com o que a gente chama de estresse pós-traumático. Tá? Então aí ela tem o bebê e ela fecha o olho e não consegue parar de pensar em uma determinada cena, começa a sentir medo, pavor, sudorese, vários sintomas, né? Que vão mostrar aí que ela sofreu um estresse pós-traumático e a gente consegue correlacionar os fatos, né, que ela tem apresentado justamente depois do parto. Antes do parto, nada daquilo acontecia. E o parto foi um marco. E aí, quando você vai estudar o parto, aí você descobre, né, que ela passou pela violência obstétrica. Então, são duas pessoas que podem chegar. Aquela que sabe que passou pela violência e fala a palavra, passei por violência obstétrica, e aquela que não sabe, mas ela vai chegar com alguns sintomas, que às vezes ela pode confundir, né? Todo mundo, quando tem alguma coisa depois do parto, eles falam que é depressão pós-parto, né? Então, a gente pode ter uma série de transtornos mentais aí, mas a pessoa geralmente ela só consegue enxergar a palavra depressão pós-parto. Então, se ela tá com psicose, é depressão pós-parto, né? Se ela tá com transtorno bipolar, né? E a gente tem que dar nome, né,
aos bois, mas não somos nós também quem fazemos o diagnóstico, aí é o psiquiatra, né? O psiquiatra é só quem pode realmente dar o diagnóstico. A gente apenas consegue levantar as informações, porque a gente faz aula de psicopatologia, né? Então temos essa informação, mas não podemos dar o diagnóstico. Mas enfim. Primeiro, mostrar para essa mulher que ela pode fazer a denúncia, tá? Não existe no Brasil a violência obstétrica como uma violência específica, né? Mas é dentro da violência contra a mulher, percebe? Então você consegue fazer uma denúncia de violência obstétrica baseado na violência contra a mulher. Então, se ela teve, por exemplo, sofreu a violência obstétrica e ela usava algum plano de saúde, então ligar na ouvidoria do hospital, né? E fazer a denúncia, isso é importante. E se ela não fez, né? E era do SUS, também ela pode fazer a ligação, principalmente para a Defensoria Pública. Tá? Então, existe um telefone, eu não me recordo agora de cabeça, mas eu acho que é 103. Se alguém puder aí confirmar para mim se é 103, não, desculpa, 130, 130, tá? 130. E aí, confirma ou não aqui nos comentários, fazendo favor. Que é um telefone que ela pode também ligar e fazer a denúncia, certo? Esses profissionais, eles já podem ser punidos, já estão sendo punidos, tá? Inclusive, a gente vai ter uma live daqui a alguns dias com um advogado. Esse advogado, ele tem recebido bastante denúncias, né, de violência obstétrica, e ele tem processado hospital e profissionais da saúde que cometeram violência obstétrica, tá? Agora, o que a gente pode fazer enquanto profissional, né? Primeiro, fazer essa orientação. E olha só, como que a gente vai acolher, né, esse tipo de sofrimento e entender sobre o que ela está falando que é uma violência obstétrica, tendo conhecimento do que é esperado e do que não é esperado numa cena de parto. Então, por exemplo, quem não é psicólogo perinatal, quem não tem o conhecimento de plano de parto, quem não tem conhecimento dos prejuízos de uma cesárea, dos benefícios de um parto humanizado, né? Diferença entre parto vaginal e parto normal, sabe? Quem não tem essas informações, provavelmente não vai conseguir ajudar muito bem essa mulher. Por isso, da importância de quem vai trabalhar com a psicologia perinatal ter essa total compreensão, né, do básico, para que a gente possa entender o que aquilo está contando realmente faz parte, né, de um sofrimento que precisa ser colhido, validado, né, porque tem gente que às vezes fala assim, poxa vida, mas ela tá reclamando que fizeram o pique nela, mas o pique é normal, fizeram em mim, fizeram na minha mãe, sabe? Algum psicólogo pode pensar isso, por falta de conhecimento. E aí não dá tão valor àquilo que a mulher está dizendo, né? Que, olha, cortaram a minha vagina sem a minha autorização. E isso é violência sexual, inclusive, porque é uma agressão ao órgão sexual da mulher. Então, é caracterizado, inclusive, como violência sexual, tá certo? Então, a gente tem vários tipos aí de violência obstétrica, né? Tem a violência institucional, violência sexual, física, verbal, né? E as pessoas, por não saberem, né? A pessoa pode dizer assim, olha, eu me senti violada. Eu tive o meu parto num hospital escola, e então todos os alunos estavam ali me observando, eu naquela posição vulnerável, morrendo de vergonha, e um monte de aluno me olhando e tocando no meu corpo sem pedir permissão. Isso pode, às vezes, né? A mulher ela pode chegar com isso sem falar que é uma violência obstétrica, mas ela pode relatar do incômodo dela. E um psicólogo pode entender que isso pode ter uma associação lá com o passado, com uma violência sexual que ela pode ter sofrido na infância, na adolescência, onde tocaram o corpo dela sem a permissão dela. Percebe? Então, é uma coisa que se associa a outra,
né? E aí, ali, naquele momento da terapia, né? A gente vai poder dar nome, no caso, dizer assim, olha, o que você está relatando, né? Se chama violência obstétrica. Então, passar essa informação do nome, inclusive, é importante. Assim, eu só faço uma ressalva que algumas pessoas, por exemplo, já estavam passando com um psicólogo, né? Então, já estavam fazendo psicoterapia e, de repente, numa psicoterapia de um pós-parto, né, chega e faz um comentário, né, desses. Olha, então, né, colocaram um sorinho em mim, subiram na minha barriga e cortaram, né, minha vagina, fizeram o pique. E às vezes a mulher conta isso com um certo pesar, mas não que isso, assim, tenha trago para ela alguma consequência emocional significativa. Porque na cabeça dela, ela entende que aquilo tudo é normal, que ela não gostou, mas ela entende que aquilo é procedimento padrão do hospital, que a mãe dela passou, a irmã dela passou, todo mundo passa. Então, nesse caso, quando a mulher ela não traz essa queixa, né, ela apenas faz esse relato, e mesmo que a gente saiba que isso é violência obstétrica, a gente não pode parar a terapia dela e dizer para ela, peraí, volta no que você está falando. Viu, o que você está falando é violência obstétrica, você sofreu, você pode denunciar, eles não podiam fazer isso com vocês. Sabe por que a gente não pode fazer isso? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque se a gente faz isso, a gente acaba, muitas vezes, levando ela para um sofrimento que não existia. Percebe que a gente está colocando nessa mulher um sofrimento que não existia nela? Né? Então, o que você me pergunta é quando a mulher ela já vem para a gente com aquela queixa. Aí a gente vai trabalhar, a gente vai dar nome, a gente vai orientar que precisa de uma denúncia e vai escutar atentamente o que aquela história trouxe de sofrimento para ela, o que aquilo pode ter de ligação com a própria história dela de vida em outros momentos, né? Às vezes ela pode se sentir uma depressão pós-parto por causa de uma violência obstétrica, no sentido dela ter programado o parto normal, ter conversado lá com o médico X, que já era médico dela há muitos anos, ela não queria mudar de médico, né? Ele era o ginecologista dela e passou a ser o obstetra dela. E aí, ela, na conversa com ele, eu quero normal. Ele às vezes diz pra ela, tá bom, vou fazer normal, mas chega lá na hora, ele pula pra trás, ele inventa história. Sim. E aí ela acaba ficando vulnerável, ela acaba tendo que passar por aquele procedimento. E depois ela fica se culpando, como é que foi que ela deixou, como é que ela aceitou aquilo. Ela começa, sabe, a se culpar muito. E às vezes ela começa a pensar em coisas que podem levar ela a uma depressão, tá? Ou um sentimento de roubo, sabe? Assim, e de ter sido violada, desrespeitada. E ela começa a se sentir culpada também, porque ela começa a pensar, eu já sabia sobre isso, como é que eu deixei isso acontecer, né? E aí é onde ela vem também, né? Para o nosso consultório e tudo mais, e a gente tem que trabalhar algumas questões, né? Algumas são claras e outras são ocultas. Ocultas no sentido de, olha, o que fez essa mulher continuar com esse médico? Ela sabia que ele era cesarianista, apesar dele ser médico dela há muito tempo. Por que ela manteve? Por que ela quis acreditar nele? Entende? Então aí, nós, enquanto psicólogos, temos que investigar o que estava por trás desse comportamento também, percebe? Então, às vezes, ela vem com uma queixa, mas está encobrindo uma outra coisa, né? Então, assim, apesar de não existir uma resposta só para essa sua pergunta, como eu estou tentando dar várias respostas, né, para uma única pergunta, ela é muito interessante. Eu acho que ela vem para a gente realmente discutir e ampliar isso no sentido de mostrar que, olha, existem várias respostas mesmo, porque vai depender de cada caso, de cada mulher, de cada situação. Mas, e as formas que a gente pode atuar diante a isso. Então, se a queixa, ela vem mais sua do que da mulher, então eu não vou parar a terapia e ficar falando, olha, né? Porque para ela aquilo tá bem, já passou, eu não preciso causar sofrimento. Se a mulher já tem o sofrimento, então eu digo para ela, oriento ela, aonde que ela vai fazer a denúncia, o que ela vai buscar, e vou fazer a psicoterapia com ela, certo? E pode existir casos que ela já venha com a depressão em decorrência disso,
Pode existir casos que ela venha, né, com transtorno de estresse pós-traumático, né? E aí eu vou trabalhar em cima disso também. E às vezes eu vou ter que trabalhar com outro profissional, que é o psiquiatra, né? Dependendo do grau, né, do nível que ela tiver de um transtorno mental, por conta da violência obstétrica, muitas vezes ela vai precisar de um tratamento medicamentoso também. Sim. Tá certo? Então, cada um aí a gente vai ter que analisar direitinho. Respondeu, Thaisa? Respondido. Obrigada, viu? Perfeito. Então, não esquece de participar sexta-feira, às 5 horas, que vai ser ótimo, tá bom? Tá joia. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau. Eu que agradeço. Ok, pessoal? Então, beijo para todo mundo. Tchau, tchau.